Conseguiram fazer tudo? Alexa, acende a luz, Alexa! Ó, então vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente continuar aqui, porque a contagem aqui é realmente a contagem, né, crescente aqui, né, de 0 até F, né, e daí ela vai e prossegue. Então, qual que é a ideia? Ó? Eu praticamente aqui coloquei aqui já um pré-circuito contador, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu usei aqui o 74LS76, ele é um flip-flop. O 74LS08, que é uma porta E de 2 entradas. E aquele 7 segmentos lá com entrada BCD já codificado. Então esses são os caras que eu utilizei aí, tá? Eu já fiz a interligação do display, ó, então tá lá, ó, D, C, B, A, tá vendo que tá umas bolinhas aqui, ó, uma bolinha chama D, aqui, ó, a saída D aqui desse último flip-flop aqui, eu também chamei de D, quer dizer que esse cara aqui tá ligado nesse cara. Aqui tá o C, aqui tá o B, aqui tá o A, né? Então esse A aqui tá ligado no A aqui, né? Então tá lá. Então o que eu preciso fazer? Ó? Então o meu primeiro flip-flop aqui, né, o A, ele é ligado, as entradas são ligadas em 1. Então tá aqui, ó, as entradas são ligadas em 1. Beleza. Antes de mais nada, o contador síncrono, por definição, ele tem que ter em todas as entradas o mesmo clock. Então estou puxando o clock aqui, ó, levando aqui no meu flip-flop D, aqui o C, aqui o B e será que emenda aqui? Emendou aqui, ó, e o A aqui, tá? Então tá saindo aqui para todos os flip-flops aí, tá o mesmo clock, tá? Tá o mesmo clock. Então essa é a primeira coisa. Você vê que a entrada J e K de todos os flip-flops eram curto-circuitados. No caso, J e K eram curto-circuitados na saída A. Então, vou pegar aqui, ó, na saída A e ligar aqui no JB-KB. Beleza. O JCKC, eles são curto-circuitados também, e eles são aqui ligados na entrada E dessa porta aqui, né? Então, vamos lá. Tá aqui, tá aqui. A entrada dessa porta, um é o próprio B, outro é o próprio A. Aqui é o A, ok, liguei no A. E outro aqui é o B, vamos ligar no B, ok. O meu flip-flop tipo D, né? Então ele é ligado numa porta E, que é A e B e C, né? Então vou aqui meu K. Bom, eu liguei aqui, opa, ele não quis ligar. Ok. Tá aqui. Para facilitar a nossa vida, uma vez que eu já tenho aqui A e B, eu só ligo esse cara aqui, eu já tenho A e B, e aqui falta a gente ligar o C. Tá aqui, então, nosso contador feito, tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Tudo bem? Professor, deixa eu perguntar ao professor. Esses que o senhor deu para responder, era para redesenhar o circuito? Não, não era para redesenhar o circuito, era para continuar
Eu que desenhei o circuito aqui para a gente simular ele e ver como é que ele funciona, tá bom? Era para fazer isso na tabela verdade, então? Para continuar fazendo isso aqui, ó, viu? Em cima da tabela verdade. Outras bolinhas, por exemplo, essa aqui, ó, você ia ter que chegar e emendar aqui, ó. De 1, 1, 1, 1, ele vai para 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Ele vai para onde? Né? Então, qual que seria a próxima bolinha? Né? A minha próxima bolinha aqui seria 0, 1, 1, 0. Né? Então, você tem que Depois da próxima. aqui, né? Exatamente. Aí, desta Entendi. aqui, qual que é a próxima bolinha aqui? Ó? A próxima bolinha aqui seria... Vou colocar aqui, ó. A minha próxima bolinha seria... Opa! A próxima bolinha seria... Eita, nós, estou ruim aqui. 0, 1, 1, 1. E assim por diante, tá? Era para completar as outras, né? Eu tenho 16 bolinhas no caso aqui, era para fazer esse fluxo aqui delas, tá bom? De 0 a F? No caso, este cara, a resposta é esse, de 0 a F, tá bom? Mas... Entendi, professor, beleza, valeu. Assim. Não, entendi. Tá bom, então. Então, essa é o que a gente precisava. E aí, esse aqui é um circuito que nós fizemos aqui, que nós montamos para quê? Para confirmar, né? Então, você vê que esse circuito aqui é igualzinho ao circuito que eu coloquei para vocês lá. Ó. Vou dar um play. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F e volta a 0. Ok? Ó, então, é a sequência que a gente tem lá, né? Que é a sequência que eu quero que vocês montem naquelas bolinhas, né? O 7, o 8, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e assim vai. Né? Então, essa é a resposta daquele cara lá e né? O desenvolvimento de vocês é justamente fazer isso aqui. Ah, conseguiu levantar? Consegui. Por quê? Porque se eu perguntar outra coisa, né? Pode mudar aí a perspectiva, né? Tudo bem? Ok, professor. Então, vamos, né? Se você mudar aqui qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você mudar aqui, isso pode mudar a sequência, tá? Então, vamos supor, se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, e fiz esse cabra aqui, ó. Eu fiz uma inversãozinha só, mudei a entrada de um lugar só. 0, 1, 2, 3, C, D, E, F, 0. Olha lá. Ele já tem outra contagem totalmente, né? Agora aleatória porque a gente não programou ele, né? Então não foi uma contagem. Você vê que uma coisinha que você muda já faz com que esse cara aí altere. Né? Então a gente vai realmente programar esse cara aí depois, mais para frente, para que ele faça o que a gente deseja. Né? Então essa aqui é a ideia. Como é que eu programo esse cara para que ele faça aquilo que a gente deseja. Tá? Professor, se eu colocasse uma porta ou aí, muda muita coisa? Vai alterar completamente. A contagem, tudo? Contagem, exatamente. E aí vai seguir o quê? Vai seguir, obviamente, a lógica, né? Então, coloquei uma porta-uva. Vai seguir a lógica da porta-uva. Tá bom? Junto, obviamente, com os flip-flops. Tá? Beleza, então. Então, deixa eu só voltar onde estava. Esse circuito todinho é para mexer só com esse, como chama? Esse display, né? Se eu quisesse colocar um segundo display aí para ir até 99, aí eu teria que fazer tudo de novo. Copiar e colar, né? Aí o que acontece? Vamos supor interligar. Vamos supor que a gente quisesse fazer isso, a gente interliga esse cara.
que esse cara aqui, ó, então eu vou lá, ó. Então a gente faz uma cópia desse bloco, põe aqui mais embaixo, não precisa ir tão longe. Ok. Esse cara aqui agora, opa. Isso aqui. Então, esse cara aqui agora, eu vou colocar aqui do lado, ó. Desculpem. Vamos tirar isso aqui, porque a gente vai ter que dar nome aqui, né? Então, esse cara aqui a gente vai querer que saia daqui, né? Então, eu vou deletar ele. Esse aqui não pode mais ser o ABC. Esse aqui vai ser o meu E. Okay, E. Esse aqui F. G. E H. Como é que é o tamanho da folha, professor? Ah, tranquilo, ó. Tá aqui, ó. Eu acho que não vai dar problema, não. Agora, o que eu vou precisar fazer? Tá de boa. Né? Então, vou pôr um label aqui e tal. Esse aqui. Tá. Ligou, 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 ligou. Então, esse aqui é o meu E. F, G e meu H. Ok. E agora aqui, ó, né, eu vou colocar um outro daquele ali. Esse aqui vai ser o meu D, né? Então a ligação do outro lá. Vamos fazer ligação aqui. Ó, você viu que eu copiei, colei e tal. Só mudei os nomes, né, para fazer a interligação, ó. Eu acho que é melhor a gente dar uma, ó, 3, 4, 5, vamos dar uma acelerada aqui, só para ele. Vou colocar uma frequência aqui para 5, acho que dá para ver aqui. Incrementou lá, tá vendo? Ó? Ele vai até F, né? Ó. Ele tá contando em X aqui, tá? E assim vai, né? Se você acrescentar mais um, ele vai para X. Então é só cascatear aqui, vai colocando o mesmo circuitinho, vai cascateando. Cada um conta de 0 a F, ó. Sendo que o último aqui vai dar clock no próximo, né? Então ele vai tá em um contador de 00 a FF, tá bom? Dúvida matada aí? Beleza, obrigado, hein? De nada, que isso. Professor, Oi? aí no caso seria um assíncrono, né? Não, ele é no caso
caso ele está aqui, parte aqui é síncrono, essa Sim, parte aqui é síncrono, e a interligação é assíncrona. isso, a ligação que é assíncrona, só que o circuito assim, individual é assíncrono. Exatamente. Individualmente eles são síncronos, mas a interligação de um no outro já é assíncrona, tá bom? Então, se eu quisesse fazer um de 00 a 99 assíncrona, ia dar muito trabalho. Então, é mais fácil fazer dessa forma aqui. Então, conforme os módulos vão aumentando, o trabalho de projeto aqui aumenta muito, tá? Por quê? Porque agora você não tem mais só 16 estados em cada um. Então, quando você tem 16 estados, você projeta o que colocar na entrada de cada flip-flop para você fazer aqueles 16 estados correrem. No caso aqui, ó, eu vou ter 256 estados. Então, a minha tabela verdade, qual tamanho teria? 256 linhas. Então, seria muito complicado fazer esse cara. Então, é mais fácil fazer dessa forma aqui, tá? Apesar Tá, de quebrar aquela história de totalmente síncrono, né? certo. Tá bom, então. Beleza. Então tá aqui, ó. Tá salvo aí, beleza. Vou dar uma pausa aqui. Salvar esse bichinho, tá? Beleza. Então o que nós temos aí, tá? Então esse contador síncrono, ele é módulo 16. Por que ele é módulo 16? Ó? Quantos flip-flops ele tem? Quantos flip-flops? Quatro, 4, né? Então quatro. ele tem 4 flip-flops. Cada flip-flop tem duas possibilidades de saída, 0 ou 1. Né? Então tá 2. Como eu tenho 4 flip-flops, fica 2 elevado a 4. Ou seja, esse cara então é módulo 16. Né? Se eu tivesse 3 flip-flops, qual módulo seria? 3 flip-flops, que módulo é? 8. Exatamente, ó. 8, né? Então fica 2 elevado ao cubo, seria módulo 8, tá? Então o que a gente percebe? Que não tem um atraso de um flip-flop para o outro. Isso não acontece. Por quê? Porque todas as entradas de clock são acionadas simultaneamente. Né? Então aquele atraso ali não acontece. Qual que é a vantagem desse tipo de circuito? Né? Primeiro, a frequência de operação é maior porque eu só tenho que contabilizar o atraso do flip-flop e eventualmente de uma porta ou duas, né? Dependendo do caso. Nesse caso aqui, ó, é um flip-flop e o atraso de uma porta. Né? É, então, esse é o caso. E ele não tem glitch. O que é um glitch aqui para nós? Para nós é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então, olha só. Eu estou com a minha contagem aqui. Então, minha contagem aqui é 0, 0, 0. Teve uma transição aqui. Depois ele contou o quê? Tá, beleza. Depois 0, 0, 0, 0, 0, 1. Beleza. Aí ocorreu o seguinte, ó, ele tem uma transição aqui onde ele está em 0, 0, 0. Ou seja, ele passa do estado 1, ao invés de ir para o 2, ele faz o quê? Ele dá um estado intermediário aqui que não tem nada a ver. Esse estado intermediário que não tem nada a ver, ele chama justamente de glitch. Né? Então, ele está contando 0, 1, voltou no 0. Depois ele vai para o 2. 0, 1, 0. Ele foi para o 2. Só que aí você, né, vai para o 3, 0, 1, 1. E depois ele vai aqui para 0, 1, 0 de novo. Ele volta para o 2. Ou seja, esse cara aqui é considerado uma glitch. Esse outro 000 também é uma glitch. Então ele não tem esses estados aí intermediários que não valem nada, né? Estão só arruinando, né? Isso é uma glitch, tá bom? Beleza. Qual que é a desvantagem? A complexidade muito maior em realizar o circuito.
Então, a realização desse circuito, o projeto dele, ele é muito mais problemático. Bom, ele não contou uma vantagem aqui, que eu esqueci de colocar aqui, que é o seguinte: eu não preciso contar uma sequência. Eu posso projetar ele para uma sequência qualquer. No contador assíncrono, ou você conta na sequência crescente ou você conta na sequência decrescente. Mas morreu. Morreu. Tá? Então são as duas sequências que você tem. Nesse caso aqui, né, você pode colocar a sequência que você quiser. Né? A sequência que você quiser. Bom? Então aí você pode fazer aí o seu projeto, né, da maneira que você quiser realmente, tá bom? Eu vou deixar essa história de projeto para a próxima aula, tá? Eu quero o seguinte, o que eu estou aqui olhando? Eu tenho esse esqueminha aqui, né? Eu tenho esse esqueminha aqui. Vou fazer uma... Então, ó, você vê que é um circuitinho mais simples, tá bom? O que eu desejo aqui, ó? Então, opa, ele está aqui, ó, né? E o que nós vamos fazer? Fazer o... Deixa eu pegar aqui, tá ruim. Aqui, tamanho 20. Vou fazer o diagrama completo, diagrama de fluxo completo do circuito acima. Vamos estipular o seguinte, tá? Vamos estipular o seguinte. Eu vou ter aqui, obviamente, tá? 4 estados, né? Eu tenho 4 estados, bem? Quem não viu que eu tenho 4 estados? Beleza. Então, ó, quantos flip-flops eu tenho? 2 elevado a 2, né, professor? Isso. Então, eu tenho, né, a variação de cada flip-flop da saída é 0, 1, ou seja, eu tenho 2 variações. E eu tenho 2 flip-flops, ou seja, eu tenho 4 possibilidades aqui. Então, meu diagrama de fluxo tem que ter exatamente 4 estados, né? 4 estados. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quais são os estados que eu posso ter? Como eu tenho pouco estado, eu vou determinar o seguinte, ó. Ele vai ser Q1, né, que é essa saída aqui do FF1, e Q0. Tá? Quais as possibilidades que eu tenho aqui? Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Qual que é o que é o fluxo, então? Eu quero saber, de 0, 0 ele vai para onde? De 1, 1 ele vai para onde? De 1, 0 ele vai para onde? De 0, 1 ele vai para onde? Ou seja, eu quero saber para onde vai cada estado aí. Tá? Vamos colocar esse cara um pouquinho mais para cima. Desculpe. Tudo bem? Ó, agora você tem o quê? Um flip-flop RS, tá bom? Um flip-flop RS. E você precisa, então, fazer esse levantamento aí.
10 minutinhos? Para a gente poder corrigir? Beleza, professor. Então, beleza. 10 minutinhos para você. Vou dar até uma parada lá no meu vídeo. Então vamos lá, né, pessoal? O que ocorre? Então, vamos começar aí da primeiro, né? Q1 é 0, Q0 é 0. Então, vou colocar lá. Q1 é 0. Então, eu tenho um 0 aqui. Obviamente, Q1 barrado é 1. Q0 é 0. Q1 barrado é 1. Beleza. Então, a pergunta é, o que vai acontecer no próximo estágio aí do RS, né? Então, o S aqui vai para 1. Professor, Oi? se você estiver falando, tá sem áudio. Opa! Então, peraí, vamos voltar, né? Eu tava falando mesmo. Vamos começar aqui do zero, né? Obrigado, tá? Bom, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui do estado 0, 0. Então, o que a gente tem aí? Eu tenho aqui o Q1 é 0 e Q0 é 0. Então, Q1 é 0 e Q0 também é 0. Q1 barrado, obviamente é 1. Q0 barrado, obviamente é 1. Aí eu preciso saber o que está nas entradas RS, né? Então, o R aqui é 0, o S é 1, volta aqui, meu S é 1 e o R é 0. Ok? Então, isso é o que a gente tem. Aí eu, pumba, vou lá e pulso meu clock, né? Então ele faz isso aqui, ó. Pumba, eu vou dar um clock, perdão, ele vai dar uma bola de descida, né? Eu aciono meu clock. O que acontece? Minha história é fazer ver o que ele vai. Então meu Q aqui é 0. O que ocorre aqui, ó? O S está em 1 e o R está em 0. Então o meu Q vai para onde? De 0 ele vai para onde? Vai para 1. De 0 ele vai para 1. Exatamente. Este meu outro flip-flop também, ele está em 0, né? Olha aqui a entrada. A entrada S é 1, a entrada R é 0. Então, de 0 ele vai para onde? Para 1 também. Para 1 também, beleza? Então, ele vai, ó, de 0, 0, ele vai para esse estado aqui, ok? Beleza, turma? Dúvidas? Então, ó, matei um estágio. Agora vamos, né, vamos apagar isso aqui e partir para outro estágio. Acertaram esse primeiro aí, turma? Ok. Beleza. Então, vamos pensar no outro estado. Vamos partir do 1 e 1 aqui, ó. Né? Podia pegar qualquer outro, né? Mas vamos fazer 1 e 1. Tá aqui, ó. Q1 é 1 e Q0 é 1. Obviamente, Q0 barrado é 0 e Q1 barrado é 0. Este 0 vem aqui para a entrada S. Este 1, né? Este 1 que está aqui no Q1, vai aí para a entrada R. O 1 que está no Q0 vai para R e o 0 que está aqui no S vai, né, o Q0 aqui barrado vai aqui para a entrada S. Então, beleza, ó. Meu flip-flop, o 1, né, ele está em 1. Baixou o clock aqui. De 1 ele vai para quanto? Né, a entrada R é 1, entrada S é 0. Então, de 1 ele vai para 0. 0, né? Ele recebe. E o meu flip-flop 0, o meu Q0, ele está em 1. Na entrada R eu tenho 1, na entrada S eu tenho 0. Pulsou o clock aqui, de 1 ele foi para 0 também. 0
esse vai e vem aqui, tá? Agora a gente precisa saber o que acontece nos outros aqui. Então vamos lá, apagamos de novo. Acertaram aí, turma? Certinho? Estão conseguindo aí acompanhar? Isso aqui é mais fácil, né? Beleza. Agora, o Q1 é 0. Então, Q1 é 0. E o Q0 é 1. Q0 é 1. Barrado, obviamente. O Q0 é 0 e o Q1 barrado é 1. O que acontece aqui? Este 1 está no Q1 barrado, vem aqui para o S. E o 0 que está no Q1 vem aqui para a entrada F. O 1 é transferido para cá do Q0 e o Q0 barrado manda um 0 para cá. Beleza. O 0 do Q1. Né? Eu tenho 1 no R e 0 no S. Então esse 0 aqui vai para onde? Ele vai para 0 ou vai para onde? Não tem. 1 no R. 0, professor. Recede. Mantém 0, ele vai para 0 aí. Ó. Vai para 0. Então meu Q1 vai a 0. Este cara aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. O R é 0 e o S é 1, né? Então eu tenho R em 0, S é 1. Então a minha saída 1 ele vai para 1, S. Então o meu Q0 permanece, né, em 1 e o meu Q1 permanece em 1. Então o que ele faz aqui? Ó? Ele sai desse estado e permanece nesse estado mesmo. Ou seja, ele travou aqui. Tá? Ele travou aqui, está travado aqui. Ó. Se ele entrar nessa condição 0,1, ele está travado. Acertaram tudo até aí, turma? Tranquilinho? Ó, a última aqui para a gente matar a aula. Eu estou no estado 1, 0, então meu Q1 é 1, Q0 é 0. Q1 barrado é 0 e o Q0 barrado é 1. Este 1 vem aqui para frente e o 0 do Q1 vem aqui para frente. Este 0 vem para cá e esse S vem para cá. Beleza. Então, ó, o Q1 é 1. Que é 1. É 1. Eu tenho o S em 1 e o R em 0. Então, esse 1 vai para... para 1, né? Ele seta. Agora o Q0. O Q0 está em 0. Eu tenho na entrada dele o R é 1 e o S é 0. Quer dizer que esse cara vai a 0, né? Ou seja, está em 1 fica em 1, está em 0 fica em 0. Essa condição é outra de trava. Olha lá, ó. Travou aqui, ó. Tá bom? Então esses são os estados aí. Ou ele trava em 0, 1, ou ele trava em 1, 0, ou ele fica piscando aqui de 0, 0 para 1, 0,